Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer Fé, Escola Bíblica à Distância. É um prazer ter você mais uma vez aqui conosco, juntos, para estudarmos a Palavra de Deus. Caso você deseje, você pode acessar este comentário e as referências das obras consultadas em PDF no site do canal e utilizar os infográficos para dinamizar e incrementar suas aulas. Também oferecemos lições para crianças e juniores. O link está na descrição deste vídeo. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Na aula de hoje, na aula de número 12, vamos abordar o tema A Graça de Deus na Salvação. O conjunto de capítulos dessa lição dá continuidade às passagens proféticas encontradas no livro dos Cânticos do Servo Sofredor. O trecho aborda temas como a obediência inabalável ao plano divino, o sofrimento injusto como meio de salvação, a redenção e a restauração que vem por meio do sacrifício e a esperança que surge mesmo em meio à dor. Inúmeros intérpretes reconhecem e aceitam que este servo é uma clara referência a Jesus Cristo, especialmente quando os cânticos dizem respeito ao sofrimento e à morte do servo em favor do pecado do povo. No entanto, veja, o servo também pode ser entendido em um sentido mais amplo, isso mesmo, como representando o próprio Israel, que ao passar por tribulações e sofrimento, seria restaurado e usado por Deus para ser luz às nações. Assim, o servo sofredor não é apenas um indivíduo, mas também um reflexo de uma nação chamada para cumprir a missão divina, levar a mensagem de Deus ao mundo e a redenção providenciada mediante a graça do Senhor. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Isaías, capítulo 49, versos 6 ao 7. Você vai fazer mais do que trazer Israel de volta a mim. Farei de você uma luz para o mundo, para levar a minha salvação a todos os habitantes da terra. O Senhor, o Redentor e o Santo de Israel promete aos que são desprezados, rejeitados pelos povos, explorados pelos reis e governadores da terra. Reis se levantarão para ver você passar, e os príncipes farão reverência, curvando-se até o chão, porque o Senhor, o Santo de Israel, que é fiel, o escolheu. De acordo com Constable, Bernard Dunn cunhou o termo Canções do Servo em seu comentário alemão sobre Isaías, publicado em 1892. Os comentaristas variam um pouco quanto do contexto eles consideram como parte dessas canções. John Martin, por exemplo, considerou a primeira canção como sendo executada no capítulo 42, verso 17. Os dois primeiros pós-fácios, ou passagens finais, são confirmações divinas da obra do servo. Os dois últimos pós-fácios são exortações para responder ao servo. Da mesma forma, o número de canções do servo tem sido contestado. Alguns estudiosos veem apenas 4 primeiras como canções do servo, e outros incluem a 5ª passagem, veja, como uma. Antes de iniciar, para uma melhor compreensão e visão geral desta lição, observe um infográfico sobre as canções do servo que abrange os capítulos 42 ao 66 de Isaías, que está sendo projetado agora.
ela está disponível na galeria de infográficos no site do canal Beit Sefer. Acesse agora e faça o download gratuitamente e utilize na sua apresentação. O servo apresentado em Isaías capítulo 49, do verso 1 ao 7, recebeu o chamado de Deus quando ainda estava no ventre de sua mãe. Ele teve um ministério frustrante e preocupou-se que talvez o seu trabalho tivesse sido em vão. Certamente Deus estava com ele, mas como? Deus respondeu dando-lhe uma missão ainda maior. Ele não apenas seria o servo de Deus para Israel, mas para as nações e até os confins da terra. Esse servo anunciado tem a missão de ser luz para as nações, povos e culturas. Sua condição de obediência, no entanto, despertaria a ira dos homens, a ponto de ser ultrajado, zombado, veja, e injustiçado. Você vê isso no capítulo 50, verso 4 ao verso 8. Ele afirma que, apesar das dificuldades, Deus é quem o sustenta e que sua missão é fielmente cumprida, independentemente de reconhecimento. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Isaías, capítulo 50, verso 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Para F. Bruce, o apelo do capítulo 50, verso 10, é reforçado com um poema triplo, possivelmente 3 poemas distintos com um tema semelhante. Cada seção prefaciada com um chamado aos exilados para que ouçam. Prestem atenção. Os versículos 9 em diante são uma resposta clamando a Deus para que haja. E os versículos 12 a 16 são uma promessa divina de ajuda e livramento. Uma palavra-chave nos versos 1 e 8 é o hebraico tzedek, que a NVI traduz por retidão, nos versos 5 e 8. O sentido melhor talvez seja libertação. Beckham acrescenta dizendo que neste capítulo, veja, e no próximo, temos um grupo de diálogos conectados mais livremente em torno do tema da libertação divina. Eles descrevem o surgimento da salvação e o afastamento da taça da ira divina daqueles que ansiosamente anelam pela salvação. A chamada para ouvir é tríplice, como ocorre com a chamada para despertar. Os 2 capítulos são, portanto, intimamente ligados, embora os discursos estejam conectados de maneiras mais soltas. Constab afirma que estes capítulos apresentam o servo de Deus, o Messias, em 3 relacionamentos importantes: com as nações gentias. Você vê isso no capítulo 49, verso 1, até o capítulo 50, verso 3. Com o seu pai, o capítulo 50, do verso 4 ao 11. E com o seu povo Israel, do capítulo 51, verso 1, até o 52, verso 12. Como podemos ver, diante de um cenário caótico e desafiador, o Senhor anuncia conforto a Sião. Você vê isso no capítulo 51 e 52. A passagem de Isaías, capítulo 52, verso 9 ao 12, em especial, anuncia uma grande libertação por vir, trazendo um novo começo e consolo para o povo de Deus. O texto usa a imagem do retorno do exílio e da redenção para ensinar que, apesar das aflições presentes,
Deus está preparando uma salvação maravilhosa para aqueles que o buscam. A redenção trará não só a libertação física, mas uma restauração espiritual e emocional. Aprendemos que Deus capacita e fortalece os fiéis em tempos adversos. O sofrimento não é uma evidência da ausência de Deus. Isso é importante destacar. Todavia, uma oportunidade de experimentar sua fidelidade. Além disso, como servos do Senhor, podemos nos consolar sabendo que a redenção de Cristo traz não apenas perdão dos pecados, mas também renovação e restauração em todas as instâncias, promovendo esperança, paz e alegria. Por outro lado, assim como o povo de Israel foi chamado para ser luz às nações, somos chamados a compartilhar o Evangelho com todas as pessoas, sem distinção. Isaías capítulo 52, verso 13, ao capítulo 53, verso 12, sem dúvida, uma das passagens mais profundas e significativas da Bíblia Sagrada. Conhecida como a Declaração do Servo Sofredor, essa parte do livro de Isaías é frequentemente vista como uma prefiguração clara do sofrimento e da morte de Jesus Cristo na cruz. Embora o texto tenha implicações para o próprio povo de Israel. Temos, inicialmente, a seguinte abordagem. O profeta afirma que o servo sofredor será exaltado, mas que sua exaltação será precedida de intenso sofrimento. Você vê isso no capítulo 52, verso 13 até o 15. O verso 13 registra que o servo será exaltado e elevado, e será muito sublime. Contudo, os versículos seguintes descrevem como ele será desfigurado e desprezado. Esse contraste é um tema central em toda a passagem e aponta, veja, para o sofrimento como parte essencial do plano divino da redenção. Sua obra causará impacto profundo e transformador em todas as nações. Você vê isso no capítulo 52, verso 15. Aspergirá muitas nações, apontando para o fato de que Cristo traria reconciliação e justiça não apenas para Israel, mas para todos os povos. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Isaías, capítulo 53, verso 2 e 3. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Constable, citando Howley, diz que nenhum assunto relacionado com o Antigo Testamento foi mais discutido do que a questão da identidade do servo sofredor no Deutero Isaías. Ele também declara que este é o segundo segmento da seção de Isaías que trata da expiação de Israel por Deus. Você pode ver isso no capítulo 49 ao 55. Após a antecipação da salvação e o anúncio da salvação. Este é o quarto e mais famoso cântico do servo. Para Beckham, esta passagem é a mais importante entre todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Quem, além de Isaías, poderia ter escrito um milagre literário dessa magnitude? E quem, além do Espírito Santo, poderia ter inspirado seus detalhes? Policarpo chamou de a passagem dourada do Antigo Testamento. Apesar de F. Bruce crer que é impossível para qualquer cristão ler essa passagem sem pensar imediatamente no seu cumprimento em Cristo muitos séculos mais tarde,
e inconscientemente preenche quaisquer lacunas no relato, o próprio profeta nunca deu nome ao servo, nem mesmo, veja, o identificou abertamente com o Messias. A sua descrição dos sofrimentos combina a linguagem da enfermidade com a linguagem do castigo judicial. E seus leitores podem ter compreendido qualquer delas ou ambas como ilustrativas. Ele não dá pista nenhuma, veja, do método pelo qual a morte do servo daria lugar à nova vida e à glória. E, acima de tudo, ele não dá indicação alguma do calendário em questão. Esses detalhes, então, não foram o que o profeta se propôs a transmitir aos seus ouvintes ou leitores. Pois bem, segundo o profeta Isaías, os povos reagiriam com desprezo diante de sua aparência nada atraente. A rejeição é uma característica central da missão do servo. Ele será preterido, escarnecido e crucificado. Embora portador de uma mensagem de esperança, seria rejeitado pelo mundo por ser considerado insignificante e desvalorizado. Rejeitar ao servo sofredor é, em última análise, abrir mão da própria salvação. A realidade da rejeição não deve nos desanimar na honrosa missão de servir a Deus. Afinal, nossa tarefa depende do aceite humano. Importante registrar que o sofrimento do servo é vicário, ou seja, ele sofre em lugar dos outros, silenciosamente, tomando sobre si todas as mazelas. Ele lava tanto os pecados quanto as consequências do pecado, trazendo assim libertação àqueles que estão sofrendo. Esse acaba sendo o coração da teologia cristã no que tange ao sofrimento de Cristo. Ele sofre não por seus próprios pecados, mas pelos dos outros. O renascimento de Jerusalém é registrado nos capítulos a seguir, começando no capítulo 54, verso 1 até o 57, verso 20. E a mensagem será de grande esperança. A tristeza e a agonia descrita nos capítulos anteriores serão substituídos por canto e segurança, uma vez que a obra do servo trará redenção e mudança. Inicialmente, temos que o Senhor proporcionará restauração e esperança aos desanimados. Isaías compara Israel com uma mulher estéril. Em tempos de restauração, dará à luz muitos filhos. A lição aqui é que, mesmo nas situações mais desesperadoras e inoportunas, Deus pode trazer renovação. A promessa de Deus é que ele transformará a desolação e a esterilidade em prosperidade e bênçãos. Sua fidelidade será mencionada nos versos subsequentes. Você vê isso no capítulo 54, verso 11 ao 14, onde assegura que sua aliança com o seu povo é eterna e imutável. Ele promete um compromisso contínuo de amor e proteção. Independentemente das dificuldades diárias, somos lembrados de que, veja, mesmo quando as circunstâncias parecem desmoronar, Deus permanece fiel à sua palavra e seus planos para nós são inabaláveis. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Isaías, capítulo 54, verso 9. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra,
Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Segundo Constable, o tema deste capítulo é o amor de Deus por seu povo. Ele pode livrar de sua justa ira rapidamente. E ele se deleita em abençoar seu povo. A imagem neste capítulo é a de Jeová, o marido fiel que perdoa Israel, a esposa infiel, e a restaura ao lugar de bênção. A restauração de Yahvé do seu povo para si mesmo seria permanente. Eles nunca mais experimentariam afastamento dele. Assim como o Senhor cumpriu a sua promessa de poupar a humanidade de outro dilúvio universal, ele manteria sua promessa de poupar a humanidade do julgamento da separação dele novamente. Ele não os inundaria com a sua ira, nem repreenderia seu povo. Esta descrição olha para uma mudança, podemos assim dizer, eterna no relacionamento entre o Senhor e o seu povo. Para Beckham, nessa mensagem de consolação, temos o simbolismo duplo da noiva e da cidade. A noiva é cortejada novamente e casa outra vez. A cidade é reedificada e está resplandecente. Assim, temos uma metáfora de casamento, em primeiro lugar, e de uma nova Jerusalém, em segundo. Em Isaías capítulo 53, verso 11, o fruto do trabalho do Messias resultou em muitos filhos em justiça. Aqui, o Eterno convida a sua esposa a cantar alegremente, porque se tornará fértil outra vez e experimentará paz e prosperidade. É uma prévia radiante da felicidade vindoura de Sião. Chegamos ao clímax desta sessão de Isaías, que trata da provisão de salvação de Deus. A graça ofertada a todos aparece em Isaías capítulo 55. Há um convite para que as pessoas se arrependam e voltem para Ele. Aprendemos acerca do valor do arrependimento e da busca ativa de Deus. Ele é generoso em seu perdão e nos chama a abandonar nossos caminhos errados para receber sua misericórdia. Sempre haverá perdão àqueles que sinceramente e de coração apelarem ao perdão e restauração do alto. Por essa razão, idolatria e confiança em coisas temporais devem ser abandonadas, afinal, levam à destruição. Deus é o único digno de nossa dependência e devoção. E qualquer outra forma de adoração está fadada ao fracasso e à perda. Devemos viver com os olhos fixos nele, não em coisas passageiras. Mesmo em meio às dificuldades, sua fidelidade é perceptível e identificável, capaz de restaurar corações quebrantados e compungidos. Por fim, Constable declara que na sessão anterior de Isaías, capítulo 40 até o 48, o profeta revelou que Deus redimiria seu povo Israel do cativeiro babilônico usando um de seus servos, Ciro. O pecado de Israel resultou em sua entrada na fornalha da Babilônia, para um período de refinamento. Nesta sessão, o profeta revelou que Deus também lidaria com um problema mais sério do pecado em Israel, que resultou em seu cativeiro. Ele faria isso usando outro servo seu, o Messias. Este servo não cuidaria apenas do problema do pecado de Israel, mas do problema do pecado do mundo inteiro. Assim, Isaías passou de lidar
principalmente com a libertação física, veja, para lidar com a salvação espiritual, e de Ciro para Cristo. Como pode-se observar, o projeto do Senhor para o mundo é abrangente. E a igreja deve refletir esse mandamento, alcançando todos os povos e esferas da sociedade. Isso nos adverte para o fato de que a mensagem da salvação não é restrita, mas precisa ser compartilhada, a fim de que o mundo em trevas veja a luz do Senhor. Em que pese os desafios do mundo contemporâneo, é imperativo abraçarmos a promessa de salvação. Como cristãos, podemos nos consolar sabendo que a redenção de Cristo traz não apenas perdão dos pecados, mas também renovação para todas as áreas da vida. Nos momentos de dor e incertezas, devemos trazer à memória o que Deus prometeu, que um dia trará cura e restauração completas. Assim, temos que o sofrimento do servo não é inútil, mas redentor. A verdadeira exaltação de Deus vem por meio do sacrifício. Assim como Cristo foi exaltado após sua morte, nossa exaltação e transformação também passam pelo caminho do sofrimento. Isso desafia uma visão superficial de que a grandeza de Deus deve ser alcançada sem dor. Por outro lado, essa obra deve nos impulsionar a viver com gratidão, confiança e paciência, sabendo que Javé usa nosso sofrimento para cumprir seu plano soberano. Eu finalizo perguntando: como o desafio de ser luz às nações impacta a sua vida e comprometimento com o Evangelho? Como você tem lidado com os tempos adversos e de sofrimento? Como essa condição tem contribuído para a glorificação do nome do Senhor por intermédio de sua vida? O amor e a graça de Deus são manifestas de forma inequívocas no sacrifício de Cristo. Como essa realidade tem lhe influenciado a uma vida de adoração e fidelidade ao Senhor. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra e baixa para o seu tablet, celular e computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 12 e o tema foi a graça de Deus na salvação. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso genuíno com a pregação da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Então gostei, faça um comentário dessa lição, deixe a sua opinião, mesmo que você não concorde com nada que foi dito aqui. Pois toda vez que assim você faz, o YouTube entende, ele compreende que isso é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E assim você me ajuda na divulgação desse material. Você também pode ouvir essa lição no seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.